Fala pessoal, Márcio de Palpites para mais um dia de palpites esportivos. Para começarmos nesta quarta-feira, vamos começar com a Copa da Liga do Egito, onde temos a equipe do Pirâmides enfrentando a equipe do Parco. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Pirâmides, empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Parco, empatou 1 e perdeu 4. Os últimos 4 confrontos entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Pirâmides e um empate. Melhores opções para esse confronto, temos duas. A primeira casa, Pirâmides para vencer, e a segunda é a partida acima de 1,5. Copa da Grécia, temos a equipe do Volos enfrentando a equipe do PAOK. O primeiro confronto dessas duas equipes, a equipe do PAOK venceu a equipe do Volos por 1-0. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Volos, venceu 1 e perdeu 4. A equipe do Volos pelo Campeonato da Grécia é a 12ª colocada com 14 pontos ganhos. Já a equipe do PAOK, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1 e venceu 4. A equipe do PAOK pelo Campeonato Grego é a 3ª colocada com 38 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do PAOK. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. PAOK para vencer. Copa da Itália, temos a equipe da Lazio enfrentando a equipe do Roma. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Lazio, perdeu 2 e venceu 3. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Roma, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe da Lazio e um empate. Melhor opção para essa Copa da Itália, vamos de partida de gols, partida acima de 1,5. Superliga da Turquia, temos a equipe do Fenerbahçe enfrentando a equipe do Konyaspor. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fenerbahçe, empatou 1 e venceu 4. A equipe do Fenerbahçe, que é a primeira colocada do Campeonato Turco, com 47 pontos ganhos. Já a equipe do Konyaspor, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 2, perdeu 2, empatou 1. A equipe do Konyaspor é a 16ª colocada com 18 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Fenerbahçe e 1 vitória para a equipe do Konyaspor. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Fenerbahçe para vencer. Copa da Grécia, temos a equipe do AEK enfrentando a equipe do Aris. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do AEK, empatou 2, perdeu 1, venceu 2. A equipe do AEK é a 2ª colocada do Campeonato Grego com 38 pontos ganhos. Já a equipe do Aris, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, venceu 2, empatou 1. A equipe do Aris é a 5ª colocada com 27 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do AEK. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols, partida acima de 2,5. Supercopa da Espanha, temos a equipe do Real Madrid enfrentando a equipe do Atlético de Madrid. Um jogo difícil e complicado. A equipe do Real Madrid, dos últimos 5 jogos disputados, venceu todas suas 5 partidas. Já a equipe do Atlético de Madrid, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 2, perdeu 2, empatou 1. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Real Madrid, um empate e 2 vitórias para a equipe do Atlético de Madrid. Tá totalmente equilibradas. Melhor opção para esse confronto, vamos de ambas equipes marcam. Copa da Grécia, temos a equipe do Panathinaikos enfrentando a equipe do Olympiacos. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Panathinaikos, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Panathinaikos é a 1ª colocada do Campeonato Grego com 40 pontos ganhos. Já a equipe do Olympiacos, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe do Olympiacos é a 4ª colocada com 32 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Panathinaikos, 3 empates e 1 vitória para a equipe do Olympiacos. Melhor opção para esse confronto pela Copa da
Da Grécia, vamos de partida de gols, partida acima de 1,5. Copa da Liga Inglesa, temos a equipe do Liverpool enfrentando a equipe do Fulham. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Liverpool, empatou 1 e venceu 4. A equipe do Liverpool, pelo campeonato inglês, é a primeira colocada com 45 pontos ganhos. Já a equipe do Fulham, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Fulham, pelo campeonato inglês, é a 13ª colocada com 24 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Liverpool, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Fulham. Melhor opção para esse confronto, temos 2. A primeira é casa, Liverpool para vencer, ou partida de gols, partida acima de 1,5. Da Itália, temos a equipe do Milan enfrentando a equipe do Atalanta. Pelo meu ver, mais um jogo complicado. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Milan, venceu 4 e empatou 1. E já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atalanta, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Dos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Milan, 1 empate e 1 vitória para a equipe do Atalanta. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Milan para vencer. Copa de Portugal, temos a equipe do Benfica enfrentando a equipe do Braga. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Benfica, venceu todas as suas 5 partidas. A equipe do Benfica, pelo campeonato português, é a 2ª colocada com 39 pontos ganhos. Já a equipe do Braga, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe do Braga, pelo campeonato português, é a 4ª colocada com 33 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Benfica e 3 vitórias para a equipe do Braga. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de ambas equipes marcam. Piliches pronto com as seguintes sugestões: Panathinaikos vs Olympiacos, partida acima de 1,5. Volos vs PAOK, fora, PAOK para vencer. Pirâmides vs Farco, casa, Pirâmides para vencer. Fenerbahçe vs Konyaspor, casa, Fenerbahçe para vencer. Lazio vs Roma, partida acima de 1,5. Real Madrid vs Atlético de Madrid, ambas equipes marcam. Benfica vs Braga, ambas equipes marcam.